Olá, é uma satisfação cumprimentar você que assiste sempre o programa Tempo com Você. Eu sou o pastor João Antônio, como você sabe, você é meu telespectador especial. Tenho trazido aqui pessoas de cabeça pensante, como eu tenho dito, pessoas que trazem informações importantes, não só para a comunidade evangélica, mas para todos que nos assistem. E hoje nós vamos falar em vários assuntos sobre a Lei Maria da Penha, criada no dia 7 de agosto de 2006 e foi promulgada, começou a funcionar no dia 22 de setembro de 2006. A delegada que está conosco, que aceitou o nosso convite para a gente conversar sobre o assunto, é a Cibele Tristão. Ela é delegada da Delegacia em Aparecida de Goiânia, especialista na questão de violência contra a mulher. E é uma pessoa que tem um amor muito grande pelas pessoas, não só aquela que faz a justiça funcionar, mas alguém que tem um coração muito grande, pelo que a gente conversou aqui em off. Doutora Cibele, que satisfação ter você aqui e podermos falar desse assunto tão relevante que a nossa comunidade, certamente, que está nos assistindo, precisa saber dessa questão que tem aumentado gradativamente a violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência no lar. Muito prazer ter a senhora aqui comigo. Eu gostaria de cumprimentar o senhor, pastor João, e todos os telespectadores que estão nos assistindo. É uma honra muito grande estar aqui participando desse programa e discutindo um tema tão atual, tão importante, levar às pessoas o conhecimento, esclarecer dúvidas. Então, acho que o nosso bate-papo vai ser muito produtivo. Vai ser produtivo, com certeza. Vamos começar aqui, então, sobre a questão da pessoa, a mulher, por exemplo, ela quando no momento do calor que aconteceu a agressão, ela denuncia, né? E depois ela vem para retirar a denúncia. Como é que é essa questão, doutora? Pois é, pastor João, o senhor disse no início do programa a respeito da Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006. De 2006 para cá, não é possível mais que essa mulher faça a denúncia na delegacia e depois de alguns dias ou mesmo no dia seguinte vá lá para retirar essa denúncia. Hoje o procedimento ele tem que ser concluído e apenas lá no juiz é que a mulher pode ir e pode falar, olha, eu não tenho mais interesse. O processo tem que prosseguir. A partir do momento que ela esteve na delegacia, que ela representou criminalmente contra aquele agressor, exatamente, nós temos que dar prosseguimento e lá no fórum é marcada uma audiência específica para essa finalidade. Lá na delegacia, pastor João, nós vamos ouvir essa mulher e ela vai relatar, olha, delegada, eu não tenho mais interesse em dar prosseguimento a esse processo criminal. Eu voltei com meu companheiro, com meu marido, ex-marido, né? E eu não tenho mais interesse. Ela desiste porque ela depende emocionalmente daquele homem. Ela tem uma dependência emocional. Economicamente, talvez. Também. Então, os motivos são os mais variados e essa mulher acaba desistindo de prosseguir. Mas já colocando aqui para os telespectadores, pastor João, e orientando as mulheres para que elas não desistam no meio do caminho. Eu falo isso na delegacia porque o ciclo da violência doméstica ele vai se agravando cada vez mais. Incidentes, vários? Vários incidentes e a violência que começa no início com uma agressão verbal, uma palavra dita mal falada, uma voz alterada, pode culminar com a morte daquela mulher. Isso pode se agravar para algo muito pior. Exatamente. Dentro de casa, né? Exatamente. Então a mulher que deixa de denunciar ou denuncia e desiste, ela está, sim, correndo um sério risco. Abrindo oportunidade para que haja novamente a violência. Exatamente. A questão da violência verbal hoje. Às vezes existem mulheres que elas estão... eu estou na comunidade, sempre eu convivo com pessoas que... Elas não são agredidas fisicamente, mas elas são agredidas. A agressão verbal é algo que traumatiza a mulher. A mulher é um ser emocional... não sei como, muito mais forte que o homem, né?
E a gente percebe, a gente tem lidado com pessoas traumatizadas emocionalmente por agressão verbal. Existe na Lei Maria da Penha, eu só explicasse um pouquinho aqui, um código que tem um crime com isso, nessa questão da agressão verbal, doutora? Sim, a Lei Maria da Penha, pastor João, para colocar primeiro assim para os nossos telespectadores. Nós temos no Brasil uma das melhores leis do mundo em termos de proteção à mulher, que é a Lei Maria da Penha. Ela é uma lei excepcional. E essa lei trouxe como inovação vários tipos de violência. E às vezes a mulher, ela se equivoca e ela pensa que a única forma de violência é a violência física. Quando ela está marcada. É aquela que deixa um hematoma, um corte, que deixa sangue. Não é isso apenas. O xingamento é uma forma de violência e que tem acontecido corriqueiramente. E às vezes, pastor João, muitas mulheres na delegacia acabam relatando pra gente. Quando a gente vai inquiri-las, eu pergunto, a senhora está sofrendo algum tipo de agressão? Ela fala, não, doutora, ele só me xinga. Só me xinga. Ela acha que isso não é violência. Entendi. E a lei trouxe esse tipo de violência, trouxe a violência psicológica, a ameaça, quando o agressor constrange essa vítima o tempo todo, né? A violência sexual também, o estupro na constância do casamento. Isso tem crescido muito, né, doutora? Tem crescido muito os casos de estupro na constância da relação conjugal, é algo bem rotineiro também. E às vezes a mulher, pastor João, ela está ainda acostumada com aquela época, né, em que nós tivemos lá atrás, na edição do nosso Código Civil, de 1916, que uma das obrigações do casamento era a mulher manter relação sexual com seu parceiro de qualquer forma. E a mulher, às vezes, ainda acha que hoje, pelo fato de ser casada, ela tem que se submeter a ameaças, constrangimentos e manter relação sexual de maneira obrigada. Ela está naquela cultura que os pais viveram e exatamente. E às vezes, pastor, elas têm vergonha de denunciar. Às vezes ela tem vergonha de chegar até a igreja que ela frequenta e conversar com o seu líder religioso, com o seu pastor e relatar ali aquele fato que está acontecendo. E isso vai gerar o quê? A impunidade. Às vezes a gente fica assim, pé e mãos atados, a gente fica assim, impotente, sem saber o que fazer. Por isso que é importante a sua vinda aqui hoje para explicar essa questão da lei. Que é verdade que a lei surgiu por já várias denúncias internacionais, da ONU, daquela convenção que houve em Belém e tal, até que surgiu essa lei que de fato hoje, como você disse, a mulher não precisa mais ficar lá no canto dela pensando que ela não tem alguém por ela, porque existe uma lei que protege essa mulher. Queria que só falasse um pouquinho sobre a questão dessa questão do marido, por exemplo, achar que por ele ter uma certidão de nascimento, ou certidão de casamento, certidão de casamento, ele é proprietário da esposa, minha mulher, minha esposa, como se a certidão de casamento fosse uma escritura de propriedade. Exatamente. E ele ter aquele pensamento que domina tudo dentro de casa. Essa mulher, ela pode fazer uma denúncia dessa pressão psicológica que ela está vendo dentro de casa, está acontecendo com ela dentro de casa? Pastor, a violência contra a mulher, né, essa situação da mulher violentada é uma construção social, histórica. Se nós formos estudar e pararmos para analisar essa questão, nós vamos voltar na história e vamos ver que a mulher tem realmente uma história de violência, de preconceito, de rejeição. E isso fez com que nós tivéssemos hoje essa sociedade violenta, com homens machistas, homens possessivos, né, que tem a mulher, como o senhor disse, como uma propriedade. E é o que eu falo para as mulheres, e aquelas que nos estiverem assistindo agora nesse momento, que elas possam, porque de repente tem alguém que está aí assistindo e que está vivendo uma situação dessa. Então que procure uma delegacia da mulher, que não aceite agressão verbal, agressão moral, psicológica, física, né? Porque ninguém é propriedade de ninguém. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, você que lida todo dia com as mulheres, na questão do trauma para os filhos, né? Que elas falam lá, a questão das crianças,
que às vezes na frente das crianças são espancadas. Como é que cresce uma criança dessa? A maioria dos casos, pastor, acontece na residência, no lar e na frente dos filhos, né? Então a gente recebe essa vítima na delegacia e elas acabam levando as crianças porque não tem com quem deixar. E a gente ouve as criancinhas falando: tia, meu pai fez isso, tia, meu pai bateu na minha mãe, né? Então isso é muito triste. Quando a gente vê uma criança sendo criada nesse ambiente violento, além do que ela vai reproduzir aquilo que ela está vendo. Entendi. Então ela vai ser uma criança violenta, ela vai crescer nesse ambiente achando que aquilo ali é normal, né? Que é normal o pai bater na mãe, que é normal o pai xingar a mãe. Então eu sempre falo para os casais: cuidado com o ambiente que vocês estão criando os seus filhos. Você está formando um delinquente ali com essa, Exatamente. com essa atitude dentro de casa. E muitas vezes a mãe, doutora, ela pode até mentir para o filho, né? Para ocultar o que o companheiro está fazendo, coisa parecida, e vai criando um clima educacional totalmente negativo dentro de casa. Na verdade, essa questão da mulher mentir, pastor, hoje mesmo eu tive um caso em específico onde ela mentiu para a própria polícia. Ela chegou com um hematoma muito grande no braço e disse que caiu. Né? Diz que caiu dentro de casa. Então elas mentem na polícia, elas mentem para a família, elas mentem na igreja. Né? Na igreja, elas inventam uma história, maqueiam a situação e para os próprios filhos também. Verdade. Nós vamos voltar no segundo bloco, penso que o primeiro aí nós já estamos estourando, e nós vamos continuar nesse assunto que está muito interessante. Eu quero que você continue aí nos assistindo. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. De 1º a 12 de janeiro, Projeto de Vida 2018, a bênção patriarcal. 12 dias nos passos de Abraão, nosso pai na fé, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia, Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Informações 62 3296 2073. Projeto de Vida 2018, a bênção patriarcal. Muito bem, voltamos aqui com a doutora, a delegada Cibele, que está conosco no programa Tempo com Você hoje, e nós estamos falando sobre esse assunto, sobre a violência doméstica familiar. É tanta coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Nós conversamos aqui, quando a gente pensa que já viu tudo, o ser humano, quando ele entra por uns certos caminhos, a gente nunca sabe qual é o limite de degradação dessa pessoa. E estamos falando aqui sobre coisa muito séria, que é violência verbal, violência física, violência moral, violência patrimonial. E estamos conversando, quero que a doutora me ajude aqui a esclarecer para você sobre a questão de, às vezes, você ocultar para os seus filhos, ocultar para a delegada, ocultar para o pastor, esconder aquilo que de fato está acontecendo. Isso traz um mal terrível, né, doutora? Com certeza, pastor João. Acho que o caminho para a gente acabar com a impunidade é a denúncia. Eu costumo dizer, se a polícia não toma conhecimento do que está acontecendo, como é que nós vamos agir? Então as mulheres têm que denunciar. Aí elas podem perguntar o seguinte: pastor, mas delegado, eu denuncio só na delegacia? Não, você que faz parte de uma comunidade religiosa, de uma igreja, você pode chegar até o seu pastor, sua pastora, confidenciar uma situação que você está vivendo, buscar uma ajuda. É o que eu digo às mulheres: vocês precisam buscar alguém em quem você confie,
para denunciar a situação que você está Quando passando. a gente fica sabendo, a gente busca uma orientação, né, de pessoas entendidas no assunto. Porque o senhor, sabendo de um caso aqui, o senhor vai encaminhar para a delegacia, o senhor vai acompanhar até essa pessoa, até uma delegacia, registrar um procedimento, né? Com certeza. Então, nós não podemos deixar que os casos fiquem realmente omissos, escondidos. Né? A gente tem que denunciar, tem que procurar realmente acabar com essa impunidade, né, da violência contra a mulher. Muito bem. Há pouco tempo atrás, nós ficamos sabendo que foi retirado do Código Penal o adultério, por exemplo. Não é mais crime por lei o adultério, né? A gente sabe que isso deu uma certa aliviada para algumas pessoas, né? Para alguns aqueles que têm tendência, mas o adultério ele vai muito mais além de crime, ele vai cooperar para a destruição da casa, ele vai gerar um divórcio. Ainda existe hoje muita denúncia de adultério, doutora? Pastor, eu não digo para o senhor denúncia, até porque deixou de ser crime pelo Código Penal. O que eu vejo nos casos que eu analiso na delegacia é que muitas situações de violência, elas acontecem justamente por causa do adultério, da traição, da infidelidade. E hoje, pastor, nós temos aí um mundo moderno, onde a rede social tomou conta do nosso mundo. Então, hoje as pessoas se comunicam via WhatsApp, Facebook, Instagram. E a infidelidade parece que ela ficou algo muito comum, parece pastor. Que aguçou mais e está Exatamente. Então, eu tenho casos muito corriqueiros na delegacia, onde a mulher alega que pegou mensagens no celular do seu marido, do seu parceiro, mensagens na rede social. Então, o adultério, né, que era considerado crime antigamente, a traição, a infidelidade, ele aparece como causa dessa situação de violência, sim. De algo pior. Sim. Colabora, no caso, para a violência, né? Sim. A gente vê sempre isso, a gente convive com pessoas há tanto tempo, a gente percebe, às vezes, cada caso interessante nessa questão de celular, né? A pessoa, eu peguei uma conversa, peguei um WhatsApp, uma mensagem, etc. E aí a pessoa nega, a pessoa mente, vira aquele negócio e acaba gerando uma violência. Gera violência, pastor, e eu disse no primeiro bloco a respeito da violência patrimonial, né? Eu brinco até e falo assim, que coitado do aparelho celular, ele é o grande, né, a grande vítima dessa violência, porque quando o parceiro ou mesmo a própria mulher pega alguma mensagem, algo suspeito de infidelidade no telefone, essa pessoa quebra o telefone, né, tenta destruir o telefone, as provas, destrói objetos em casa. Isso é violência patrimonial. Entendi. E é passível também de registro de ocorrência. Quando uma pessoa, por exemplo, um vizinho, ele denuncia, isso serve de prova criminal? A pessoa denunciar, está havendo aqui no meu apartamento, aqui do meu lado, uma violência familiar aqui, isso funciona? Ou a pessoa nega? Funciona, pastor, funciona bastante. O senhor tocou num ponto interessantíssimo aí. Hoje nós temos um canal direto de denúncia, que é o Disque 180, que você denuncia Esse é própria violência. Apenas violência contra a mulher. 180. Disque 180 é o Disque Denúncia de Violência contra a Mulher. Então, você que sabe de algum caso de violência, alguma mulher que está sendo agredida, ligue 180 e relate essa situação. Todas as denúncias são obrigatoriamente investigadas. Inclusive, nós recebemos, Pastor João, uma cobrança muito grande por parte da Secretaria de Direitos Humanos, de onde parte esse canal direto. Então, todas as denúncias vão para uma central. No caso? Não. A denúncia pode ser anônima, você pode ligar, não precisa se identificar. Né? A gente precisa que você denuncie. Sim. Você que é vizinho, você que é conhecido de alguém que saiba de uma situação assim, ligue e denuncie. Quem sabe de fato o que vive dentro de casa é você. E você não deve ser omissa, como você está vendo aqui a delegada falando. E eu queria até deixar uma palavra aqui a respeito do telefone que nós deixamos aqui no ar. 180, número 180 é o número que você denuncia a violência contra a mulher.
E isso não é brincadeira, né? Às vezes alguém vai fazer uma brincadeira ou coisa parecida. Não faça isso, porque isso não é um papel de cristão, mas que você souber que alguém do seu lado. Eu já morei num prédio uma vez, num apartamento ao lado, que a gente escutava, né? A gente ouvia gritos. E eu me lembro que uma vez a minha esposa interferiu, convidando aquela pessoa para a igreja e tal. Ficamos sabendo posteriormente que havia violência ali do nosso lado. E essa pessoa foi para a igreja, nós cuidamos dela e houve assim uma mudança de vida naquele lar ali. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Existe um ditado que diz: é melhor você acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão, não é? A gente tem que ter essa mentalidade, que um pouquinho que a gente fizer, com certeza nós vamos fazer um mundo melhor. Nós estamos terminando esse segundo bloco. Eu quero que a doutora deixe aqui uma mensagem, né, para todos que estão nos assistindo, principalmente para as mulheres. Queridas, vocês não são propriedade de ninguém. Vocês é uma personalidade, vocês são pessoas, vocês são de Deus, são criadas por Deus. Então você não tem que ser propriedade dos homens. Eu tenho uma companheira, eu tenho uma esposa que é minha companheira, ela não é a minha propriedade. A personalidade dela é uma, eu sou outro, e a gente sabe o quanto nós vivemos bem relativa a nosso relacionamento com isso. Então, eu queria só deixasse uma palavra final aqui para todas que estão nos assistindo, você que está aí. E um assunto que nós tocamos aqui sobre a questão de você, filho ou filha, que está sendo violentado dentro de casa pelo padrasto ou pelo pai. E às vezes você tem medo, você pensa que vai criar um terror se você denunciar. Você precisa denunciar. Do meu ponto de vista, você precisa denunciar. Senão vai criar algo muito pior para o futuro. Queria que o senhor deixasse uma palavra final para nós aí. Pastor, primeiro eu queria ressaltar a importância da igreja, do papel da igreja na questão da violência como um todo. Sim. Não só a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Eu acho que a igreja, ela é eu sempre disse isso, a igreja, com os trabalhos sociais que realiza, é como se fosse um braço do Estado atuando na prevenção. É uma parceria muito interessante. Uma parceria. Então, eu aconselho aqui as mulheres, como o senhor disse, que às vezes as mulheres falam: pastor, o senhor não tem noção, aqui na igreja meu marido é um santo. Então, você que tem essa situação, que tem esse caso, chegue, fale com o pastor, denuncie, busque uma ajuda, né? Como o senhor disse também, a mulher parar de achar que ela é propriedade do homem, que ela tem que se submeter às vontades do homem, pastor, e achando que isso é pecado, que se ela não se submeter à vontade daquele parceiro do jeito que ele quer, sob violência, sob ameaça, ela está pecando. E muito bonito quando o senhor fala, né, o senhor com a sua esposa, nós somos seres diferentes, ninguém é igual a ninguém. Verdade. As nossas diferenças, elas têm que se completar. Isso. É isso que a gente tem que entender. As diferenças não podem ser encaradas para criar violência, para criar ambiente violento. Mas nós temos que completar essas diferenças. Então, que os casais saibam se respeitar. Viver em harmonia, com diálogo, o homem respeitando a mulher respeitando o homem. Né? E eu acho que assim é que nós vamos ter uma sociedade mais saudável, criar seres mais saudáveis, longe de violência. Tudo começa em casa, né, doutora? Tudo começa em casa. Se nós criarmos uma atmosfera de paz dentro de casa, o trânsito vai ter paz, o trabalho vai ter paz. As escolas, porque os filhos saem ali do lar, nós vamos ter paz nas escolas, porque os adolescentes, se eles estão violentos hoje nas escolas, você pode fazer uma análise desse adolescente que no interior da casa dele tem violência. Vem lá da raiz. Vem da raiz. Certeza. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é essa, pastor, que cada um respeite. As diferenças existem. Nós precisamos respeitar a diferença do nosso irmão. E saber celebrar essa diferença. Né? Deus abençoe você, doutor. Eu fico feliz de tê-la aqui comigo. A gente tinha muito mais para conversar, mas Sim. O programa é rapidinho. Né? Eu quero te agradecer e dizer que nós estamos à sua disposição aqui como igreja.
E fiquei muito feliz da sua estada aqui comigo. Muito obrigado. Deus abençoe para você. Deus abençoe sua família. Agradeço, pastor. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Eu espero que um pouquinho daquilo que nós conversamos aqui hoje possa contribuir para a sua vida. Que você que está sofrendo esse tipo de situação possa, a partir de hoje, ligar o pisca-alerta aí e pensar, poxa, eu preciso mudar de vida, né? A nossa intenção aqui, eu acho que foi essa. É um prazer, eu estou à disposição sempre que precisarem, que quiserem debater, eu estarei aqui com o maior prazer. Muito bem, muito obrigado. Tudo de bom para você e o programa continua aí na sua TV e também para todo mundo pelo YouTube, pela internet. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. De 1º a 12 de janeiro, Projeto de Vida 2018, a bênção patriarcal. 12 dias nos passos de Abraão, nosso pai na fé, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia, Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Informações 62 3296 2073. Projeto de Vida 2018, a bênção patriarcal. Muito bom, terminando o programa de hoje, aqui com a doutora Cibele Tristão, que me deu a alegria de estar comigo aqui, levando até você informações que você pode inserir no seu dia a dia, que vai ser útil para você com certeza. Nós vamos falar com Deus um pouquinho, vamos orar, para que temos aí um ano novo pela frente, estamos começando o ano, você possa ter uma nova perspectiva de vida e que Deus possa abrir portas para você e abençoar a sua vida de maneira poderosa. Vamos falar um pouquinho com Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nos estúdios do programa Tempo com Você e queremos que o Senhor abençoe todos os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem longe, perto, aqueles que estão, ó Deus, quem sabe enfrentando um problema do qual ouviu alguma coisa aqui, Senhor. Dê a ele, dê a ela, Senhor, a bênção neste momento, a esta mulher que precisa tomar uma atitude, dê a ela a tua unção para que ela possa fazer isso, Senhor. Nós abençoamos nossos telespectadores, abençoamos todos que assistem o programa Tempo com Você, abençoamos nossos familiares, abençoamos todos aqueles que estão sintonizados, conectados, em nome do Senhor Jesus. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Muito bem, estamos colocando um ponto final no programa de hoje. Voltamos com você na segunda-feira, às 21h30. Um grande abraço, viva Cristo e até o próximo programa.